Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Família. O nosso tema de hoje será Encontrando a Resposta. Para a nossa meditação, nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 8, os versículos 26 até os versículos 40. Vamos ler? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Esta é uma passagem do livro de Atos que eu gosto muito. Ela relata a história desse eunuco, esse superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia, que já havia se convertido ao judaísmo. Ele era um camarada religioso e ele tinha provavelmente no seu coração o desejo de ir a Jerusalém, conhecer aquele templo grandioso ali, que havia sido construído na época de Salomão, depois fora destruído e fora reformado na época do rei Herodes. E ele tinha então o desejo de conhecer aquele templo. E ele foi então a Jerusalém para adoração. Ele fez uma viagem de mais de 1.000 quilômetros. Se você pegar o mapa e observar no mapa ali daquela região, você vai ver que realmente, somente da capital do Egito, de Cairo hoje, nos dias de hoje, para você ir de Cairo a Jerusalém, você vai andar de carro mais de 700 quilômetros. E ele, numa carruagem, ele andou então da Etiópia até Jerusalém. Era uma viagem de mais de 1.000 quilômetros naquela época. E de carruagem gastavam vários dias para que eles pudessem chegar até Jerusalém. Só que ele era um eunuco. E o eunuco, por ser eunuco, ele faltava uma parte do seu corpo. Se você não sabe, o eunuco é aquela pessoa que lhe é retirada o testículo de quando ele é novo, para ele exercer uma determinada tarefa. E nesse caso, a tarefa que ele ia exercer era de cuidar dos tesouros da rainha. Então ele era uma pessoa que não podia jamais em sua vida gerar filhos naturalmente. E aquele eunuco então, ele voltava, talvez, não sei, decepcionado, ele não podia entrar no templo. Ele fez aquela viagem longa, esteve ali, provavelmente na época de uma das festas ali que aconteciam naquele templo em Jerusalém, e eles estavam voltando então para a sua terra, e
voltava lendo um rolo do profeta Isaías, né, um rolo de pergaminho que ele provavelmente tenha comprado lá em Jerusalém, voltava lendo aquele rolo. E naquele momento, então, após alguns quilômetros de viagem, o Espírito do Senhor, através do seu anjo, ou seja, o anjo do Senhor, falou a Filipe, que estava lá pelas bandas de Samaria pregando, falou: olha, você desce agora e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza, e este se acha deserto. Então Filipe obedeceu a ordem, né? A ordem do Senhor, e foi então para aquele lugar ali, para o rumo de Gaza, para o sul. E naquele local ali, ele avistou aquela carruagem. Então o anjo disse: olha, aproxima-te daquela carruagem. E ele foi até aquela carruagem. E o que estava acontecendo? Naquela época, as pessoas liam em voz audível. Então era comum você ver uma pessoa lendo e você ouvir aquela pessoa, por quê? Ela lia em voz alta. Então Filipe, né, aproximou-se daquele eunuco que estava naquela carruagem e perguntou: e aí, você entende o que você está lendo? O eunuco disse então a Filipe: olha, como eu posso entender se alguém não me explicar? E a passagem então que o eunuco estava lendo, qual era a passagem? Era a passagem de Isaías 53, versos 7 e 8, que dizia: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco perguntou a Filipe: olha, Filipe, de quem esse profeta está falando? Ele está falando de alguém ou está falando de si mesmo? Então Filipe, né, explicou para o eunuco o que significava aquelas palavras, e ele aproveitou e anunciou a quem se referia aquelas palavras. Que aquelas palavras se referiam a Jesus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Filipe anunciou Jesus para aquele eunuco. E eles foram seguindo, né, o seu caminho. Filipe ali sentado naquela carruagem com ele, conversando, e logo à frente o eunuco avistou um lugar que existia água. E ele perguntou assim para Filipe: olha, ali tem água, o que impede de eu ser batizado? Então Filipe disse para ele: olha, nada te impede de ser batizado, é lícito se você crê de todo o coração nas palavras que você acabou de ouvir. E ele disse, o eunuco disse: olha, eu creio de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ambos então desceram da carruagem, e Filipe batizou aquele eunuco. E após a realização daquele batismo, o eunuco voltou para a sua carruagem e não viu mais Filipe. Filipe foi arrebatado em espírito e foi se achar em outro lugar, longe dali. Continuava pregando o evangelho. Mas o que aconteceu com aquele eunuco? Aquele eunuco que tinha sido impedido de entrar naquele templo, um homem religioso, um homem que conhecia o Deus, ouvia falar do Deus de Israel, Jeová, tinha ido a Jerusalém para adoração e tinha sido impedido de entrar no templo. Por quê? Porque ele era um eunuco. Porque lá em Deuteronômio, na lei, lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, ela diz que os eunucos estavam impedidos de entrar no templo para adoração. Eles tinham que ficar do lado de fora. Mas o que aconteceu com ele? Ele seguiu o seu caminho jubiloso. Então, aquele homem que não entendia, que não estava entendendo nada, ele então encontrou uma resposta para os seus questionamentos pessoais. Encontrou a resposta para aquele texto que ele estava lendo e não entendia. E encontrou também a resposta para a sua vida. E passou pelas águas do batismo e voltou jubiloso para a sua terra. E a história diz que aquele homem foi um grande evangelizador naquela região ali da África. Eu pergunto a você, você já encontrou respostas para os seus questionamentos da vida? Aquele homem era um homem religioso, era um homem que estava ali buscando conhecer o Deus de Israel, mas ele ainda não conhecia, não conhecia aquela pessoa que veio e aquela pessoa a quem esse texto se referia. Não conhecia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João anunciou lá no seu evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de agora, aquele eunuco
se tornou uma pessoa nova, se tornou alguém que passou a conhecer, que passou a encontrar a resposta que ele tanto procurava, que era conhecer verdadeiramente, né, o Messias de Israel. E agora ele voltava para a sua terra com Jesus no seu coração, já tendo passado pelas águas do batismo. E até hoje, aquela região ali da África, ela é uma região onde o cristianismo impera, onde existem muitos cristãos ali e que foram, né, originários da evangelização, segundo vários historiadores, da evangelização proclamada por aquele eunuco que se converteu ao evangelho através da pregação de Filipe. Eu gostaria que você pensasse nisso, que você pensasse como está a sua vida. Talvez você é uma pessoa religiosa, você pratica vários ritos da sua religião, mas você continua ainda vazio, sem entender a verdadeira mensagem do evangelho, tal qual estava aquele eunuco voltando para sua casa, depois de uma longa viagem de peregrinação a Jerusalém, voltando vazio, sem conhecer o Messias, sem conhecer Jesus como seu Salvador. Pense nisso. Amém. Tanta gente caminhando por aí, sem saber aonde ir, indo a lugar nenhum. Muitos ficam sem saber o que fazer, mas a gente vai dizer: é só aceitar Jesus. Por que você não vem? Ele espera por você. Levante sua mão, abra o seu coração e deixa ele entrar. Por que você não vem? Ele espera por você. Levante sua mão, abra o seu coração e deixa ele entrar. Muitos choram, já não sabem nem porquê, vivem sempre a sofrer e não querem decidir. É bobagem e não quer aceitar, mas hoje é o tempo, agora é o momento. Amanhã pode ser tarde demais. Por que você não vem? Ele espera por você. Levante sua mão, abra o seu coração e deixa ele entrar. Por que você não vem? Ele espera por você. Levante sua mão, abra o seu coração e deixa ele entrar.